Bom dia, pessoal. Graça e paz do Senhor Jesus. Maravilha poder estar com vocês mais um dia, mais essa manhã de domingo, na bênção do Senhor, na graça de Deus, e podermos estudar mais uma lição. Então, para quem não me conhece, meu nome é José Carlos, o diácono, e nós vamos estudar a lição 4. E ela faz uma pergunta, O que é a Bíblia? A Bíblia, segundo o dicionário, é um conjunto de textos sagrados que compõe o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nós vamos ver por que esse livro, tanto fascina. E a pergunta, será que ele merece crédito? Eu queria iniciar essa aula com um texto que o autor da lição 4, ele sugere lá, que é Salmo 119, 105. E ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, o salmista está dizendo que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e ela vai trazer para nós essa iluminação, essa orientação, essa condição para continuarmos a caminhada com Cristo, Ela vai iluminar o nosso caminho. Por isso que ela é lâmpada para os nossos pés, para caminharmos com o Senhor e firmados nesta palavra. Na introdução aí, o autor ele fala, ele dá ele conta um fato, que aconteceu, diz assim: um príncipe da África perguntou à rainha da Inglaterra: qual a grandeza do teu reino? E ela respondeu, levantando uma Bíblia. Ela diz assim: esse livro é a base da grandeza, e qualquer nação que a tome em sua e leia será muito grande. Ou seja, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é o manual de fé e de prática de todo cristão. Ou seja, ela é a nossa bússola, Ela que vai nos dar a direção e o caminho a seguir, com as revelações nelas contidas. Ou seja, nos textos sagrados, as Escrituras. Continuando aí. Suas doutrinas, as doutrinas da Bíblia são santas. Seus preceitos são obrigatórios. Seus relatos são verídicos. E suas doutrinas são imutáveis. Mas ela contém luz para orientar-te, alimento para sustentar e consolo para animar-te. Ela é o mapa do viajante. A Bíblia é o bordão do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado, a carta magna do crente. A Bíblia é um livro, que fascina, ou seja, ela é um dos livros mais vendidos no mundo e mais lido. Agora, ela não é um livro como outro qualquer. Ele fechado, você olha, é um livro, comum igual aos outros, mas quando abrimos, é Deus falando conosco através da sua palavra. Ela é o livro dos livros, é a fala de Deus aos homens, é o instrumento de Deus para a salvação e para o crescimento cristão. Ela é o manual de Deus, é a espada do Espírito. Ela é inspirada, infalível, inerrante e imutável palavra de Deus. Ela é a expressão da vontade e do amor de Deus. O salmista diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. Ou seja, a lei, as orientações de Deus estão todas contidas nela. Ela deve ser a nossa meditação diária. Devemos ler e praticá-la diariamente. Um texto por dia, uma porção da palavra todos os dias, para nos alimentarmos para aquele dia.
Ele continua, o salmista: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Salmo 119, 103. A palavra de Deus. Ela é doce, ela é como um mel à nossa boca, né? Ela nos faz muito bem. Agora, nessa caminhada, nessa sua nova caminhada com Jesus, é necessário conhecimento do livro de Deus. É necessário conhecimento da Bíblia. Nela você vai encontrar orientação para viver o Evangelho. Ou seja, na Bíblia contém todas as orientações para você viver essa nova vida em Cristo Jesus. Ou seja, viver o Evangelho de Cristo. Conheça e ame a sua Bíblia. Deus fala com você através dela o tempo todo. Amém, irmãos? Continuando aí. Item 1. A origem da Bíblia. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, a Bíblia, ela é toda inspirada por Deus. Deus inspirou aproximadamente 40 anos para escrevê-la. E ela é totalmente inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Então, ela é a palavra de Deus, o texto sagrado. Ela nasceu na mente e no coração de Deus. Ele se revelou, ele se mostrou, ele se deu a conhecer. Nela contém a personalidade de Deus, seu caráter e seus atributos. Em 2 Pedro 1,21 diz assim: homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Eles registraram exatamente as palavras de Deus, por isso ela é inerrante. Ou seja, Deus usou aproximadamente 40 anos e nos inspirou a escrever e a registrar tudo o que ele queria. Por isso ela é inerrante, a palavra de Deus. Ela não é produção de homem nenhum, mas uma produção sobrenatural. Ou seja, a origem da Bíblia, preste atenção, a origem da Bíblia, ela é sobrenatural. A Bíblia também, ela é revelação das Escrituras, né? Revelação escrita de Deus. Deus, ele se revelou também nas Escrituras. A criação, né? A criação de todas as coisas, né? Inclusive nós. Ele também se revelou pessoalmente através do seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, ele revelou as Escrituras, a criação e o seu Filho Jesus Cristo. Item 2. O propósito da Bíblia. O maior propósito da Bíblia é dar ao homem o conhecimento para a salvação da vida eterna. Ou seja, no item 2 ele faz aí o propósito da Bíblia. Qual o propósito da Bíblia? É dar o maior conhecimento ao homem para a salvação e a vida eterna. 2 Timóteo 13, 14 e 15. O pecado afastou o homem de Deus, Isaías 59, 2. Ou seja, quando entra o pecado no mundo através de Adão, na queda do homem, vem a promessa, né? A condição, olha essa. Havia um juízo, havia uma promessa, olha, se vocês comerem da árvore do bem e do conhecimento do mal, vocês vão morrer. Então, quando Adão cede o pecado, ele desobedece e ele come da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, o homem passou a morrer. Então a morte chegou ali. E a morte é resultado do pecado. Ou seja, a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Por isso, a morte passou a todos os homens, porque somos herança de Adão, e por sermos herança de Adão, todos nós morremos espiritualmente. Continuando aí. O homem não poderia ser salvo, estaria perdido para sempre. Deus perderia a comunhão com a sua criatura, razão pela qual o homem criou. Ou seja, Deus criou o homem para se relacionar com ele. Com a queda, com o pecado, com a entrada do pecado, passamos a morrer. E Deus perdeu esse contato com o homem. Então ele providencia a salvação. E que você já conhece, que é essa providência que ele fez.
revelada nas Escrituras, que é resgatar o homem novamente para ele. E isso ele fez com o sacrifício do Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele troca, o nosso lugar que estava na cruz condenada. Ele toma o nosso lugar lá na cruz e a gente passa a ter essa nova vida em Cristo Jesus. Graças ao amor de Deus, através da Bíblia, você pode conhecer a Deus e gozar a vida eterna na companhia dele. O conhecimento da palavra torna o pecador sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. Ou seja, foi graça a esse amor de Deus, através da Bíblia, que podemos conhecer a Deus e gozar da vida eterna na companhia dele. Ou seja, esse resgate feito pelo teu Filho, derramando seu precioso sangue na cruz do Calvário. Agora, além de dar conhecimento ao homem para a salvação e vida eterna, a Bíblia também tem outros propósitos. E os propósitos estão, 2 Timóteo 13, 14, 15, assim. A Bíblia é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia, ela ensina, ela repreende, ela corrige, ela educa, ela aperfeiçoa, ela habilita o crente para todas as obras. Ou seja, ela nos instrui em tudo para vivermos essa nova vida. Por isso precisamos lê-la e colocá-la em prática. Amém, irmãos? Continuando, item 3. Conheça a sua Bíblia. Ou seja, 40 homens foram usados aproximadamente para registrar a sua palavra. 40 homens foram inspirados por Deus para registrar tudo aquilo que ele queria. Ela contém 66 livros, dos quais 39 são Antigo Testamento e 27 Novo Testamento. O tema central da Bíblia é Cristo. Ela de Gênesis a Apocalipse vai falar de Jesus Cristo. Duas grandes divisões, como eu já disse, Antigo Testamento e Novo Testamento. Ela trata de 5 grandes assuntos. Primeiro assunto, em Gênesis ela vai falar sobre a criação. Ainda em Gênesis vai falar da história de Israel. Terceiro assunto, ela vai falar da vida e obra de Jesus Cristo. Está registrado no livro de Mateus. Quarto assunto, grande assunto, a história e doutrina da igreja, que está registrada no livro de Atos, Novo Testamento. E 5, assunto é a consumação, ou seja, as últimas coisas, os últimos acontecimentos, que está registrado no livro de Apocalipse. Ela contém, como já disse, 39 livros no Antigo Testamento. Originalmente, foram escritos em hebraico. E no Novo Testamento existem 27 livros que foram escritos no grego. Na revista de vocês tem uma tabelinha que compondo todos os livros. Eu vou estar lendo aqui para a gente estar tentando memorizar esses livros. No Antigo Testamento, como já disse, são 39 livros. Primeiros 5 livros vão compor o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Livros históricos são 12. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel e 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Livros poéticos são 5. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Profetas maiores são 5 também. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profetas menores são 12. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias.
Esses são os livros que compõem o Antigo Testamento. Quando ele diz aqui profetas maiores e profetas menores, não que exista profeta maior e menor. É só em relação ao conteúdo dos livros. São livros maiores e livros menores. Por isso chamamos de profetas maiores e profetas menores. No Novo Testamento, são 27 livros. Os 4 primeiros nós vamos chamar de evangelhos. São os 4 evangelhos, que é composto, são Mateus, Marcos, Lucas e João. São os evangelhos, já disse. Livro histórico. Um livro histórico, que é o livro de Atos, que vai falar sobre a história da igreja, né? A história da igreja primitiva. Cartas paulinas, são 13 cartas. Elas vão falar sobre as doutrinas da igreja. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. E tem as cartas gerais, que foram escritas a todas as igrejas. A carta de Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, e 1, 2 e 3 João e Judas. E em último é o livro profético, que é o livro de Apocalipse. Esse livro de Apocalipse vai registrar os acontecimentos finais. Legal? Continuando aí, em Mateus 22, 29, diz assim: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, o erro vai vir por falta de conhecimento das Escrituras. Por isso, a necessidade de conhecermos as Escrituras. Para quê? Para pôr em prática as orientações que nela contém, para viver uma vida digna de glorificar o nome do Senhor e afastado do pecado, afastado das coisas desse mundo. Não basta ler a Bíblia por mera curiosidade ou costume, ou para desfazer dúvidas. É preciso lê-la para colocá-la em prática na vida diária. John Bunyan disse: a Bíblia, este livro, o manterá afastado do pecado, ou o pecado o manterá afastado deste livro. Pense nisso. Pense nisso. Essa frase desse John Bunyan é uma frase muito forte. Ou a Bíblia vai nos manter afastado do pecado, ou o pecado vai nos manter afastado dela. Precisamos lê-la todos os dias. Estamos alinhados com a palavra, alimentados, né? Como uma alimentação diária. Tirar um tempo para estar com o Senhor todos os dias, intercedendo, orando, lendo a Bíblia, estudando, pesquisando, tentando entender, lendo para que Deus fale com você através da palavra e meditando, né? Estudando para que Deus possa falar com você, né? Através da palavra. Amém? Então, a gente viu hoje, né? Que a Bíblia é um conjunto de textos sagrados, como diz o dicionário, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ela contém 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. Ela é inerrante, infalível e imutável palavra de Deus. Ela foi inspirada por homens, Deus inspirou aproximadamente 40 homens para escrevê-la, para tudo aquilo que ele queria. Então, ela é a nossa bússola, né? Ela é quem vai nos direcionar e vai nos manter afastados do pecado. Por isso, precisamos lê-la e precisamos praticá-la. Hoje você aprendeu, ainda que bem objetivo, bem direto, bem rápido, né? Que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é inerrante, infalível e imutável a palavra de Deus. Ela é a revelação da vontade de Deus. Deus revelou a sua vontade aqui, o seu propósito. Ela foi escrita por homens santos e inspirada pelo Espírito Santo. Ela é inerrante, infalível e imutável a palavra de Deus. Ela leva o pecador à salvação e o afasta do pecado.
ela é composta por 66 livros, divididos no Antigo e Novo Testamento. Eu espero que eu tenha contribuído com o seu aprendizado, ainda que bem rápido e bem objetivo. Deus abençoe sua vida, tenha um domingo abençoado e uma semana abençoada em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Ainda, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer pergunta no grupo ou mandar diretamente para o meu celular, eu terei o maior prazer em respondê-la. Deus te abençoe, meu irmão. Bom domingo.